Agora a gente vai falar de um assunto que vem dominando os debates nos últimos dias, que foi a declaração do secretário de Estado americano, Marco Rubio, sobre a possibilidade de o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ser alvo de sanções por parte do governo americano de Donald Trump. Mas como é que isso pode afetar as relações diplomáticas entre Brasil e Estados Unidos? Aliás, são muitas as perguntas e por isso a gente conversa agora com a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso. Maristela, obrigada, professora, por estar conosco nesse domingo. Olha, gostaria de saber, então, essa primeira pergunta que a gente jogou no ar, né? Isso pode afetar as relações diplomáticas? Quer dizer, pode se configurar, se de fato concretizadas sanções, configurar um ataque à instituição brasileira? Boa tarde, Débora. Boa tarde a todos. Não chega a complicar ou a comprometer as relações diplomáticas entre o Brasil e Estados Unidos, na medida em que são, digamos, medidas mais de volume, que fazem mais, como você disse, conversas na internet, conversas na imprensa, do que efeito prático importante. Então, as relações continuarão sendo entre Brasil e Estados Unidos relações que nesse momento não são calorosas, mas são boas relações, são relações pragmáticas, vão continuar se desenvolvendo no campo da diplomacia, no campo comercial, no campo financeiro, no campo tecnológico, enfim, tudo vai continuar igual. Essas medidas são medidas que têm impacto, como eu disse, mais retórico, né? E que não terão um efeito comprometedor, até porque o Itamaraty vai procurar responder a essas medidas, se aplicadas forem. A própria presidência do Brasil, o presidente Lula, por meio do seu secretário, do seu assessor especial, também vai se posicionar, mas nada de mais extraordinário deve acontecer para os dois países no que diz respeito às relações que já mantêm e da forma que as mantêm. Muito bem. Falando especificamente, né, sobre o caso de Alexandre de Moraes, que tipo de sanção? Quando a gente fala sanções do governo Trump contra a pessoa de Alexandre de Moraes, que tipo de sanções a gente está falando? Dá para saber? Então, essa é uma pergunta interessante e importante, Débora. Essas sanções não são sanções do Poder Judiciário. Então, o que nós possivelmente vamos ver, e já estamos acompanhando, é um processo administrativo. Nem chega a ser um processo administrativo. Uma denúncia é levada ao secretário de Estado dos Estados Unidos. Essa denúncia pode ser feita por qualquer um de nós, por qualquer um do povo, mas geralmente ela vem por meio da imprensa, ela vem por meio de testemunhos, né? E ela vem por meio até mesmo das pessoas implicadas, daquelas que se sentirem injustiçadas pelaquela medida que está sendo tomada num outro país, pelo judiciário de um outro país. Então, essas queixas, essas denúncias, essas reclamações são levadas ao secretário de Estado, que equivale para nós aqui ao nosso ministro da Justiça, e ele administrativamente examina sem oferecer a outra parte, a parte que está sendo denunciada, a parte que está sendo acusada de violação de direitos humanos, o direito de defesa. Então, não é um processo judicial no qual as pessoas se defendem, são ouvidas e ao cabo do processo sai uma sentença e essa sentença é permanente no tempo, né, até que outra revogue ou modifique. Não, é uma decisão administrativa que, se tomada vai ser por esse governo, né, porque o secretário de Estado leva essa decisão ao presidente dos Estados Unidos, que ratifica então a decisão do secretário de Estado, no sentido de punir uma pessoa que está fora do território americano, punir com penas que são da seara do administrativo. Por exemplo, perda do visto, se a pessoa tem um visto para os Estados Unidos, ou não concessão de um novo visto e até impossibilidade dessa pessoa viajar para algum outro país com o qual os Estados Unidos tenha feito um acordo de não aceitação dessa pessoa. Se essa pessoa tem conta nos Estados Unidos, conta em alguma instituição financeira, essas contas são canceladas, não confiscadas, mas são canceladas e as divisas devolvidas. E essa pessoa também ficaria impedida de transacionar com empresas nos Estados Unidos, que têm sede nos Estados Unidos. Então, são decisões administrativas que, como a gente vai ver, têm um impacto
sim, parece expressivo, mas se a pessoa considerada violadora dos direitos humanos, tiver alguma conta no exterior, tiver uma conta nos Estados Unidos, nesse momento, provavelmente já encerrou, se tiver algum ativo, já trouxe de volta para o Brasil, e se ficar impedida de ir para os Estados Unidos, será por algum tempo, durante a administração Donald Trump. Então, essas são as sanções, e são sanções do administrativo, não são sanções judiciais, então não fica na ficha daquela pessoa, não sai nenhum mandado de prisão e as consequências são, digamos, limitadas relativamente àquelas que o Poder Judiciário poderia proferir. Certamente tem um impacto na vida daquela pessoa. O ministro Alexandre de Moraes é um homem que preza pela sua honradez, não gostaria de estar aí numa lista de quem sofreu sanções administrativas dos Estados Unidos por violação dos direitos humanos. Então, provavelmente, ele, a essa altura, já pediu que o governo brasileiro e até mesmo a Procuradoria-Geral da República, a Advocacia-Geral da União, a Assessoria Jurídica do Itamaraty, já leve não uma defesa, mas uma explicação do que acontece no Brasil, visto pelo outro lado, né? Visto pelo lado daquele que está sendo acusado de que todos os procedimentos previstos no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil são observados, que nenhuma violação está ocorrendo. Então, essa justificativa é para atenuar possíveis medidas que possam vir e que podem, de alguma forma, atingir a honradez de um homem público que está na nossa mais importante casa dos direitos humanos, que é o Supremo Tribunal Federal. Professora, eu vou chamar a Luísa Martins, que ela também tem uma pergunta para a senhora. Luísa. Oi, professora, boa tarde. Obrigada por estar conosco dando essa entrevista. Professora, a senhora falou, né, que a essa altura o ministro Alexandre de Moraes já deve estar procurando ali assessoria jurídica dentro do governo e na diplomacia para tentar, enfim, achar uma solução, né, ou se munir ali de informações a esse respeito. A gente tem informações de que a diplomacia está monitorando o caso, mas ainda não tem definida qual vai ser a reação e, ao mesmo tempo, ministros do Supremo esperam do governo brasileiro uma resposta mais firme a essa ameaça. Na sua avaliação, qual que seria o protocolo, digamos assim, adequado a ser adotado tanto pelo governo quanto pelo Itamaraty para tentar, de alguma maneira, reverter essa decisão ou, pelo menos, dar uma resposta mais firme a essa decisão? Essa é uma resposta que é um meio do caminho que o governo está procurando. Ele, pelo que eu tenho observado, não quer se pôr muito à frente desse tema, dessa questão, dessa controvérsia, para não mostrar ou demonstrar que está dando muita importância e que isso é algo extraordinariamente relevante. Então, ele está procurando ali uma justa medida para estar perto do conflito, justificar, explicar o que está acontecendo no Brasil, mostrar um certo desconforto com o que pode acontecer a partir de uma decisão tão arbitrária e tão, digamos assim, autoritária, né, dos Estados Unidos, mas não entrar a fundo com grandes explicações, mandando representantes diplomáticos aos Estados Unidos, envolvendo por demais o embaixador do Brasil em Washington. Ele está procurando uma justa medida para mostrar que está dentro, mas não há tanta relevância assim para esse caso. Por outro lado, há sim, com elegância e protocolo, o Itamaraty está procurando saber de fato o que está acontecendo, se são apenas boatos, notícias e uma manifestação feita pelo secretário de Estado essa semana que talvez demonstrasse uma intenção de fazer, mas não já um processo no qual está examinando possíveis retaliações ou sanções ao ministro brasileiro. Então, o que há de verdade, o que há de boato, o que pode ser de fato algo que resulte numa investigação mais séria e, ao final, uma retaliação, uma represália. Então, isso tudo tem que ser feito como se a gente caminhasse sobre ovos e também para não
macular as relações com os Estados Unidos, não prejudicar relações que, nesse momento, paralelamente, estão sendo negociadas aí no campo do Ministério da Indústria, Comércio e Desenvolvimento, no que diz respeito às tarifas, à importação e exportação do Brasil, investimentos. Então, há aí que colocar sobre a mesa esse tabuleiro de xadrez com todas as peças e todas as peças já movidas e movendo cada uma com muita delicadeza para que uma não macule o que vem sendo feito num outro momento. O que a gente vê por parte do Brasil sendo assim de forma mais sintética pragmatismo na resposta, ver o que vem de resposta de lá e aí ir se movimentando conforme o caldo vai esquentando ou vai esfriando. Então, me parece que o Brasil se comporta nesse momento com adequação, não dando tanta importância e nem minimizando na tela algo que é relevante, sim. O Brasil não gostaria de ter um dos seus ministros, um dos seus representantes, né, da mais alta corte envolvido em sanções que já foram dadas a juízes da Nicarágua, a pessoas na Rússia, em Hong Kong, na Turquia. Quer dizer, o Brasil não gostaria de estar aí com um membro importante da sua corte relacionado a outros nomes envolvidos em casos que nem fazem parte do que do Brasil vive, né, no nosso processo democrático, Sim. que é muito mais consistente e sólido. Sem dúvida. Nós conversamos com a professora de Direito Internacional da USP, Maristela Basso. Muito obrigada, professora, por essa entrevista, viu? Eu que agradeço. Bom domingo a todos. Para você também. Obrigada também, Luísa Martins, por participar desse papo.